Boa noite, amados irmãos, boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos o Senhor por mais essa noite, por mais esse culto. Louvamos a Deus pela vida, pela sua vida, pelo que Deus tem feito, pelo privilégio que o Senhor nos dá, né, de nos reunir para glorificarmos o seu nome, entoarmos louvores ao seu nome e também recebermos um pouquinho da sua palavra, que é alimento para nossa alma, palavra essa que através dela alcançamos crescimento, né? É através da palavra de Deus. É o nosso alimento, deveria ser o nosso alimento diário. Nem todos têm esse privilégio ou essa lembrança, digamos assim, de ter contato com a palavra de Deus, independentemente de estarmos aqui na igreja, né? Necessitamos da palavra de Deus. E louvamos a Deus porque temos ainda em nossa nação, que Deus assim preserve, o privilégio de termos as portas abertas e pregarmos a palavra de Deus com liberdade. Somos privilegiados nesse ponto também. Antes de passarmos para a leitura do texto, eu quero só relembrar a igreja que nesse próximo sábado dessa semana que se inicia, nós teremos nosso culto de ceia às 20 horas. Você, membro ou não sendo membro, é convidado a estar conosco. No sábado às 20 horas, então a gente vai celebrar a ceia do Senhor. É um culto como outro, onde a gente louva o Senhor, a gente ouve a palavra de Deus e a gente ministra depois a ceia, onde a gente ministra o pão e ministra o cálice, né? Como um memorial. É uma ordenança, é algo que o Senhor nos diz para fazermos até o seu retorno. E diz ele que quando assim fazemos, anunciamos a sua morte, ou seja, anunciamos a sua salvação. A morte de Cristo implica na nossa salvação. Então, anunciar a morte é anunciar a salvação de todo aquele que nele crer. Vamos abrir Salmos 121. É o texto que o Senhor nos deu para estarmos sobre ele ou nele meditando. Salmo 121. Quando elevamos os nossos olhos para os montes, é assim que inicia esse texto. Diz assim o salmista: levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ou de onde pode me vir o socorro? E o próprio salmista responde: meu socorro vem do Senhor. Bem-aventurado é o homem e a mulher que pode confiar no Deus que socorre. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem saída, sem solução, e nós mantermos a nossa segurança, a nossa fé, a nossa tranquilidade num Deus que pode socorrer a qualquer momento, não obstante todo o problema, toda a luta, toda a adversidade que possamos estar vivenciando. O meu socorro vem do Senhor, diz ele no verso 2, que fez o céu e a terra. Ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda.
É certo que não dormita, que não dorme o guarda de Israel, o santo de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, tua direita. De dia não vai te molestar o sol. De noite, a lua também. O Senhor te guardará. De todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quero me ater, basicamente, nos 2 primeiros versículos. Por isso, intitulo essa mensagem com o nome ou com a frase: quando se eleva os olhos para os montes. Você vai entender porque assim eu falo. Qual é a relação, qual é a conexão que existe com o fato do salmista olhar para os montes e logo em seguida ele perguntar: de onde me virá o socorro? Qual é a ligação que existe? Qual é a conexão? O porquê? O que tem a ver em alguém olhar para os montes e dentro de si surgir, levantar-se esse questionamento: de onde me virá o socorro? E eu quero justamente sobre isso tecer alguns comentários, poucos, não muitos, mas dizer que o fato de essas duas coisas estarem ligadas diretamente, o fato dele olhar para o monte e em seguida perguntar: de onde me vem o socorro? Será que existe algum perigo no monte? O que está por trás do monte? Por que socorro? Por conta de uma visão de se observar os montes. E eu quero dizer para você que os montes, esses montes, os quais o salmista se refere, ele pode estar fazendo referência a pelo menos 2 coisas. Pelo menos 2 coisas. Em primeiro lugar, eu acho que é bem certo nós afirmarmos que esses montes que nos fazem questionar de onde me vem o socorro, pode estar se referindo a um monte de problemas, a uma montanha gigantesca que nos mete medo, que nos apavora. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se colocar diante das montanhas elevadas neste mundo. Nós temos no mundo lugares onde existem montes muito altos, né? E quando a gente se coloca assim próximo e a gente olha aquela majestade, aquela glória, né, das montanhas, a firmeza do monte, né, muitas vezes mete medo a sua altura, o fato de ser inabalável, de ser intocável, de nada poder movê-lo, né? E a gente se sente tão pequeno às vezes, dependendo desse monte ou dessa montanha. Então eu acho que nós podemos, em função da segunda parte que fala de socorro, da necessidade de socorro, é que esses montes podem se referir, ou esse monte, a obstáculos gigantes,
há barreiras enormes, há grandes impedimentos que se colocam, ou que a vida muitas vezes coloca diante de nós, e muitas vezes nos fazendo parar o nosso caminhar. Como disse anteriormente, esse monte pode ser um monte de problema. Não sei se você já teve na sua vida a oportunidade de viver, não um grande problema, mas ao mesmo tempo você está vivenciando um monte de problemas. E às vezes Deus permite isso. Você viver problema na área profissional, você viver problemas simultaneamente na área da saúde, você viver um problema familiar, e isso tudo junto, e os problemas, esses montes, muitas vezes se mostram justamente como montes, aquela coisa imóvel, aquela coisa invencível, aquela coisa intransponível, aquela coisa inabalável que nada pode tirar da nossa frente. E muitas vezes a gente se assusta diante dessas barreiras, desses montes, dessas montanhas. E a gente, por algum tempo, no caso do salmista, se ele viveu isso, eu imagino que possa ter sido um lapso de tempo muito curto entre o momento em que ele olha para o monte, para o problema, para a montanha, e sente a instabilidade, sente a sua insignificância perto do problema, perto do monte, ou comparado ao monte. E ele se sente, e você ou eu nos sentimos sem condições, sentimos como que o chão, quem sabe, sair dos nossos pés, debaixo dos nossos pés, e por algum momento nós somos tentados a questionar: de onde me virá o socorro? Alguém disse assim: pastor, para mim isso é impossível, porque eu sei que em qualquer circunstância, em qualquer problema, em qualquer adversidade, eu sempre estarei certo de que Deus será o meu socorro. Mas quantas vezes você inconscientemente fez essa pergunta: o que eu faço agora? Qual será a saída? Como essa situação vai se resolver? Indiretamente você está perguntando: de onde me virá o socorro? Alguém pode me ajudar? Eu tenho condições naquilo que sou, naquilo que tenho, de conseguir resolver, de conseguir transpor esse monte, vencer esse monte? É claro que, como nós, e eu creio que é o seu caso, temos o Espírito Santo de Deus, muito embora sejamos tentados por talvez um lapso de segundo ou de minuto, levantar rapidamente essa pergunta, mas imediatamente nos vem a resposta. Por aquilo que sabemos, por aquilo que conhecemos de Deus e por aquilo que fala Deus através do seu Espírito ao nosso coração, ao mesmo tempo que perguntamos, ao mesmo tempo respondemos, como faz o salmista. Eu olho o problema, e agora? Já sei. Ao mesmo tempo que se faz a pergunta, ao mesmo tempo que se questiona. Muitas vezes setas, ou uma seta transformada em pensamento, que às vezes a gente até se confunde com o nosso pensar, mas na verdade é uma seta que vem. E agora? Quem pode te ajudar nesse momento? Quem é que pode te ajudar? Quem é que pode te socorrer? E você absorve isso com uma pergunta interior: de onde me virá o socorro? Mas graças a Deus que imediatamente nós, você e eu, respondemos para nós mesmos: alma, quieta.
Fica sossegada. O teu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Às vezes a gente se depara com situações, e a Bíblia nos mostra situações intransponíveis, né? Problemas, impedimentos, barreiras que se colocavam diante de uma pessoa, diante até do próprio povo de Deus. Barreiras intransponíveis, invencíveis, como a muralha de Jericó. Pensa em algo que não se possa ultrapassar, que não se possa pular, que não se possa vencer ou transpor. A muralha de Jericó talvez seja um dos maiores exemplos, né? Um exemplo clássico na palavra de Deus, de um fato real que se deu na história do povo de Deus, em que Deus nos mostra que não importa o tamanho, a altura da muralha ou a espessura dela, se Deus proporcionar a saída, assim será. Quem poderia pular? Quem poderia passar? Quem poderia vencer, atravessar essa muralha? Ninguém. Aqueles que se deleitam em estudar e ver dimensões e altura, né, a questão dos detalhes da muralha de Jericó, fica de certa forma assustado pelas dimensões. Ninguém poderia entrar naquela cidade. Mas era uma terra que Deus havia prometido. Algo que estava preparado, estava reservado para o povo de Deus. Mas havia um monte, havia uma muralha, havia uma barreira, havia um impedimento. A pergunta talvez aqui não caberia desta forma: de onde nos virá o socorro? Mas quem poderá nos dar o caminho para entrar na cidade? Mas equivale. Seria a ajuda para que eles pudessem tomar posse, né? E ajuda às vezes é socorro. Você olha a história e você vê o povo, né? No primeiro dia, fazendo uma volta com os sacerdotes, a arca do concerto, e tocando aquelas buzinas e aquela quase procissão, né, em volta da cidade, das muralhas, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, e a muralha não se movia. A muralha não caía, a muralha era firme, a muralha era inabalável, assim como muitas vezes se mostram para nós os montes diante de nós, os montes de problema, aquela coisa insolúvel, aquela cura que talvez pela medicina não, aquela doença que para a medicina talvez não tenha cura, aquele problema na ordem financeira que talvez não tenha como solucionar, aquele problema de ordem familiar que não tem mais jeito. Quantas coisas muitas vezes nós olhamos e nós dizemos: Deus, como isso poderá ser resolvido? Nós que sabemos que o nosso socorro vem de Deus, mas para os desavisados talvez a pergunta seja diferente: de onde pode me vir socorro para um problema como este? Nós que conhecemos o Senhor respondemos: o nosso socorro vem de Deus. Israel passa ao redor da cidade 6 dias, cada dia uma vez, e no 7º dia 7 vezes, e nada muda, né? E às vezes é assim com aquilo que nós estamos vivenciando, né? Nós oramos, nós pedimos a oração pelos outros, nós fazemos o que temos que fazer. Puxa vida, parece que o problema está lá, é uma montanha, é um Everest diante de nós, irmão. Quem que vai poder abalar esse Everest? O Deus que criou o monte pode abalar o monte. O nosso socorro vem daquele que criou os montes e muitas vezes permite a formação dessas montanhas problemáticas em nossa vida.
Ao mesmo tempo que Ele até às vezes arquiteta coisas para a nossa vida, Ele é o mesmo que tem condições de desmoronar e limpar tudo e deixar caminho limpo para nós andarmos. O salmista Davi, quando ele compõe o Salmo 18, e no versículo 29 ele diz assim: contigo, Senhor, eu posso saltar muralhas. As muralhas, para Davi, isso, claro, é uma força de expressão, né? Os problemas gigantescos, intransponíveis. Ele disse: Senhor, contigo eu salto muralhas. Senhor, contigo eu destruo exércitos. Em cima disso se faz até uma canção que se canta muito. Quando eu me lembro de Zorobabel, o príncipe no cativeiro, que volta do cativeiro, do exílio para Jerusalém, para a reconstrução do templo, cidade toda destruída. E depois de se iniciar a construção do templo, o povo desanima, os adversários se levantam. E Deus, através do profeta Zacarias, fazendo menção justamente aos adversários que se levantaram contra aquele povo que estava ali para a reconstrução do templo. E tudo parecia dizer que eles não conseguiriam, por causa dos adversários e por causa da desmotivação do próprio povo. E Deus diz através de Zacarias: ó tu, monte, o que pensas que és diante de Zorobabel? Serás uma campina. O monte aqui é uma força de expressão. Era a dificuldade, era a barreira, era o obstáculo. Os adversários e a falta de motivação. Como poderia esse povo reconstruir o templo? Então, Deus, provavelmente, eles viam nesses problemas esse monte. E Deus disse: quem és tu, monte, diante de Zorobabel? Ou seja, a ação de Deus iria transformar aquele grande monte, aquele grande obstáculo, numa campina. E é assim que diz o texto em Zacarias, capítulo 4 e versículo 10. Depois você pode ver na sua casa. Mas louvado seja Deus, creio que é o seu caso, creio que seja o meu caso, que muito embora a gente possa momentaneamente, diante de uma grande adversidade, de um grande problema, ter dentro da alma esse questionamento: e agora, como será? Como vai ser? E nos termos do salmista, de onde me virá o socorro? O socorro sempre virá de cima, irmãos, diretamente ou indiretamente. Ah, o meu socorro veio do meu melhor amigo. Veio do meu pai. Se fosse o Elias, o profeta Elias, naquela época de fome, ele dizia: o meu socorro veio dos corvos. O meu socorro veio da viúva de Sarepta, que me sustentou lá. Não. O socorro sempre vem de Deus. Deus pode agir diretamente, mas, via de regra, Deus usa aquilo que Ele tem nas suas mãos. Esse é o primeiro ponto e essa é a primeira maneira, ou a primeira lembrança que nos vem na mente, o fato desses montes poder se referir a obstáculos, a barreiras, a impedimentos, a problemas gigantescos que nos amedrontam, que nos assustam. O segundo aspecto que eu gostaria de fazer menção, ou a segunda perspectiva, é procurando lembrar vocês, se você não sabe, dizer para você que Israel estava inserido num contexto cultural pagão, né? Israel habitava no meio da região chamada dos cananeus, e ali predominava uma crença pagã, aonde se cria, se acreditava nos deuses dos montes. Israel muitas vezes traiu Deus, Israel muitas vezes virou as costas para Deus pela influência dessas nações vizinhas
que induziam este povo, Israel, que confiava no Deus que fez os céus e a terra, por em algum momento voltar a acreditar ou se inclinar o seu coração e crer em deuses pagãos, como no caso Baal, que era um deus pagão dos cananeus. Você se lembra da história de Elias? Elias faz aquela disputa com os profetas de Baal em cima do Monte Carmelo, e o povo já estava propenso a servir Baal. Pessoas inconstantes, pessoas que não se firmam, pessoas que não creem verdadeiramente. E aquelas pessoas, as pessoas de Israel, o povo de Israel, muitas vezes pela influência, das nações vizinhas, eles eram induzidos a deixar o seu Deus e se voltarem a outros deuses. Se lembra do rei Salomão, irmão? Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo, depois de Jesus, claro. Salomão foi considerado o homem mais sábio. E, ironicamente, o homem mais sábio, que confiava em Deus, que quando teve um questionamento da parte de Deus sobre o que ele desejava ter na vida, o que ele queria na vida, e ele podia pedir o que quisesse, e ele pediu sabedoria. E a gente fica boquiaberto, parece até uma coisa dupla, a sabedoria que ele teve em pedir para ele sabedoria e não pedir coisas que ele poderia pedir. E esse homem tão sábio, e que Deus o abençoou tanto, esse homem se deixou levar e o seu coração se inclinou a esses deuses pagãos por conta das muitas esposas e concubinas. Eu não sou de guardar número, mas se não me engano, acho que era 300 esposas e 700 concubinas. Irmãos, uma mulher já dá trabalho. Você imagina 300 mulheres e 700 concubinas. E justamente porque a grande parte dessas mulheres eram pagãs e criam nesses deuses, ele se deixou levar. E Israel muitas vezes buscou vários deuses, e alguns desses deuses, muito conhecidos, eram chamados os deuses dos montes. Então, a segunda possibilidade que eu vejo nos montes é o fato de que o salmista, que era fervoroso, fiel, confiava tão somente em Deus, muito embora ele olhasse para os montes, mas ele tinha a certeza que o seu socorro, a sua ajuda não viria dos deuses dos montes, mas do Deus que fez os céus e a terra. Então seria uma pergunta retórica. É como se tivesse muitas pessoas do lado dele e ele olhasse para os montes e alguém dissesse: olha, vai ver que agora ele vai se inclinar para os deuses dos montes. E ele diz assim: quem pode me ajudar? De onde me virá socorro? O que vocês acham? E ele mesmo responde: o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Os deuses pagãos, eles são uma criação humana, da mente humana. É uma construção humana. Não existe deuses, só existe um Deus. Existe o arqui-inimigo nosso, Satanás, e os seus anjos, que até podem se colocar por trás de falsos deuses, mas não existe Deus. Só existe um Deus. Deus com D minúsculo não existe. E todos aqueles deuses, eu não sei se você sabe, existe países, isso eu já li e nunca procurei constatar a veracidade, mas existem países que existe mais de um Deus para cada habitante. De tanta criação, o Deus disso, o Deus daquele, o Deus daquele outro. E nos nossos dias,
os deuses não são, por exemplo, como o deus grego Júpiter, que era deus dos montes. Se lembram de Zeus, que era o deus que morava lá no Monte Olimpo, era o deus dos montes, né? Nos nossos dias são criados outros deuses, né? Existem deuses aos quais os homens deste tempo se voltam e confiam. Talvez um dos maiores seja o eu, o homem, o endeusamento do próprio homem. O homem como a solução de todas as coisas, né? O homem, o grande responsável por tudo, né? Esse entronizar do homem, do ser humano, né? Essa questão da humanidade, mas no mau sentido, como sendo a solução de tudo. Nós podemos falar do eu, que é um Deus, né? O que interessa é o eu, é para mim, o que eu quero, o que eu busco, o que eu desejo, né? O eu é endeusado, o homem é endeusado, mas não somente isso, mas especialmente as riquezas se tornaram um Deus. Quando Jesus Cristo fala que ninguém pode servir a dois senhores, ele está falando a um Deus e a um Deus com D minúsculo. Os dois se propõem ser Senhor. Deus, o nosso Senhor, e as riquezas, que ele chama de mamon. Ninguém pode ser e crer e confiar nas riquezas verdadeiramente e confiar verdadeiramente em Deus. Lembram-se de Israel, quando sai do Egito? E eles saem assim, da mesma maneira que Deus havia prometido e antecipado pela boca de Moisés, que eles sairiam do Egito com muito ouro, com muita riqueza. E aquela riqueza que eles tiraram do Egito, que eles trouxeram para sair do Egito, logo nos primeiros dias, pelo fato de Moisés estar recluso, estar afastado durante alguns dias, no monte de Deus, lá no Sinai, esses homens, encabeçados por Arão, irmão de Moisés, eles fundem aquele ouro, aquela riqueza, e transformam aquela riqueza num Deus, com D minúsculo, na imagem de um bezerro. Nos nossos dias, os homens têm criado deuses para si mesmos e se tornam servos e submetem a esses deuses. O que isso tem a ver com o fato do salmista dizer, quando olho para os montes? Quantas pessoas nos nossos dias que ficam observando, pessoas ricas, pessoas poderosas, e se sentem fraquinhos, se sentem sem condições e são tentados a dizer em seu coração, se eu fosse como aquele fulano, se eu tivesse a condição do Beltrano, se eu tivesse o dinheiro daquela pessoa, se eu fosse famoso como aquele, certamente eu poderia tudo. Eu não passaria o que eu estou passando. E sutilmente o coração, que deveria confiar em Deus e esperar em Deus o socorro, ele começa a olhar para esses deuses dos montes. Você consegue olhar para uma casa suntuosa, você consegue olhar para um carro luxuoso, você consegue olhar para a conta astronômica de alguém famoso e ficar firme, inabalável, e não ceder à ideia que um dia você gostaria de ser como aquela pessoa, ou ter aquele carro, ou ter aquela casa, porque aí sim você seria uma pessoa segura. Isso é confiar nos deuses dos montes. Israel sempre foi tentado a confiar nos deuses dos montes. O salmista é fiel
E ele pode olhar para os montes sem que a sua fé seja destruída, sem que o seu coração seja movido da confiança em Deus para a confiança nos deuses dos montes. São poucos nos nossos dias que efetivamente confiam em Deus. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, aliás, eu estou certo no que eu digo, muitas pessoas que outrora, eu já tive o desprazer de conhecer pessoas que há muitos anos atrás, quando eram pessoas que não tinham condição, que eram pessoas mais simples, mais humildes, que não tinham posses e que, entre aspas, quase como que eram obrigados a confiar em Deus. Não é assim? Você consegue entender quase uma lógica nisso? A pessoa não tem para onde correr, a pessoa não tem para quem buscar, a pessoa não tem nada, então ele tem que confiar em Deus, então ele busca de alguma forma com uma fé talvez até vacilante em Deus, mas depois que ele se torna uma pessoa rica, depois que ele sai com o ouro do Egito, Egito é simbologia do mundo. Quantas pessoas enriqueceram neste mundo e que todas as pessoas pudessem enriquecer sem que o coração fosse movido, sem que as riquezas se tornassem no Deus dos montes. Sabe? Você pare para pensar. O seu coração está firme em Deus. Você tem certeza que se a sua vida mudar, se você se tornar uma pessoa que passe a se relacionar com pessoas influentes, que você passe a ter, talvez por causa de uma oportunidade, melhorar muito a sua condição financeira, você vai continuar confiando nesse Deus ou você vai passar a confiar nos deuses, em você mesmo, nas suas riquezas, nas suas posses? Elevo os meus olhos para os montes. Vocês querem saber de onde vem meu socorro? Ah, você está olhando para os montes. Certamente você está desejoso, você espera que o seu socorro venha dos deuses dos montes. Não. O meu socorro vem do Deus que fez os montes. O dono de todas as coisas. Talvez ainda pudesse citar um caso muito óbvio e claro de alguém que olha para o poder humano, que simboliza aqui, né, esses deuses dos montes, né, essa coisa humana, porque o Deus do monte é criação humana. E os deuses deste tempo, que também têm conexão, têm ligação total com o que é humano, com o que é material, com o que é terreno. Israel aprendeu a confiar em Deus. Puxa vida, não tinha como, né? Sair do Egito, ver todas aquelas pragas, ver o mar se abrir, ver a água sair da rocha, tantas coisas maravilhosas. Mas com o passar dos anos, aquela geração passa. E as novas gerações não são ensinadas. Ficou para trás a história do Egito. E as novas gerações, elas não conheceram o Senhor, mas começaram a olhar ao redor. A repreensão que Deus faz através do profeta Isaías no capítulo 30 e no capítulo 31, e se você depois quiser ler, você vai ver a decepção de Deus pelo fato de Israel ter deixado de confiar em Deus com medo do ataque dos assírios. E por conta disso, fazer uma aliança com o Egito. E Deus fala exatamente nesses termos. Vocês olharam para o Egito, vocês olharam para os carros do Egito, vocês olharam para os cavaleiros do Egito, vocês olharam para o exército do Egito, e agora o coração de vocês está confiante no Egito. Por isso vocês querem descer e fazer aliança com o Egito para ser protegido dos assírios. Mas vocês têm que confiar em mim. E o povo preferiu confiar no Egito.
Bem-aventurado seguramente é aquele que Deus abençoa, que Deus proporciona a ele relações que até lhe possam ser benéficas, mas continuar com a confiança de que o verdadeiro socorro sempre virá de Deus. Não confie no homem no sentido de contar com as forças, né? Não é desconfiar das pessoas. Às vezes até esse texto ele é mal interpretado, né? Se ele é, aquela pessoa é meu amigo, você confia nele? Não, eu confio nele. Eu conheço ele há 20 anos. Confio, ele é um homem de palavra, eu confio nele. Ó, você é um cara maldito, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Não, não é isso que a Bíblia quer dizer. É que a gente não pode contar com a força do homem, com o poder do homem. Nós temos que confiar em Deus. Nesse Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus lhe permita você poder olhar para os montes. E quando você estiver olhando para os montes, e o inimigo te tentar e dizer, você não quer trocar o seu Deus pelo Deus dos montes? Não, eu quero o meu Deus. O meu socorro vem dele. Só ele pode me socorrer. Ou quem sabe você está nesse tempo diante de uma montanha de problemas. Você está diante de um problema que não tem solução, é muito grande o monte que está diante de você. Não faça ou não permaneça no questionamento de onde virá o socorro. Não faça. Que o Espírito Santo de Deus, e essa seja a sua bem-aventurança, que o Espírito Santo de Deus lhe mostre, lhe convença, e você saiba com toda certeza que o seu socorro sempre virá de Deus. O tempo em que vem é outra história. Quando Deus vai me socorrer, não sei. E às vezes até se Ele vai permitir que eu passe por toda aquela situação. Às vezes Deus não permite que nós entremos no deserto. Que nós venhamos a entrar no deserto. Muitas vezes Deus nos tira no meio do deserto. E muitas vezes Deus nos fortalece quando passamos pelo deserto já. Aí agora precisamos... Que daí estamos farrapados, né, irmão? Estamos já andando de quatro, cansados, com a língua já assim. Imagina, passou aquele deserto e você passa e Deus te levanta. Deus é Deus. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Eleva os meus olhos para os montes. Ei, irmão, não olha muito para o monte não, viu? Não olha muito para o monte quando se trata do problema. Não olha muito para o monte. Você pode passar como Pedro passou. Pedro começou a olhar muito para a altura das ondas. Não era um monte de terra, era um monte de água. E ele olhou. Não é bom olhar muito para o monte. É bom olhar mais para o Criador dos montes. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, recebemos em nosso coração a Tua palavra, que nos fala de uma forma ou de outra, Senhor. De qualquer maneira, sempre nos será uma advertência a mantermos em nosso coração a certeza e a convicção de que o nosso socorro sempre virá de Deus, de uma forma ou de outra, Pai. Não nos permitas, ó Deus, não nos permitas, diante dos problemas ou diante dos problemas que se agigantam, que se apresentam como montanhas diante de nós, não nos permitas, ó Deus, desistirmos, recuarmos. Não nos permita, Senhor, perecermos diante do monte, mas que o Senhor nos faça vencê-lo. Porque tudo é possível a Ti, Senhor. A Tua palavra, bendito Deus, nos diz, operando eu, quem impedirá?
Que o Teu Espírito Santo nestes dias possa falar ao nosso coração, especialmente ao coração daqueles que estão neste tempo diante de montes. Que o Teu Espírito fale e que esses ouvidos possam ouvir o que és Tu, ó monte, diante de Zorobabel. Serás como uma campina. Tu és o Deus que levantas os abatidos e que abates os que estão exaltados. E eu creio, Senhor, que da mesma forma assim ages e fazes em nossa vida. Muitas vezes Tu permites, quando não até Tu mesmo, coloca diante de nós montanhas. Mas Tu és o mesmo Deus que colocas as montanhas e Tu afastas as montanhas e nos fazes passar de uma forma ou de outra. Que o Teu Espírito fale a cada vida, a cada coração, nesta noite. Que esta palavra seja plantada, Senhor. Não sei, Pai, se serviu para todos, mas tenho convicção plena, absoluta, que para alguém, Pai, esta palavra hoje foi um alimento. Que o Teu Espírito Santo ministre a cada um desses corações para os quais foi enviada a Tua palavra, a qual prospera. E conforme Tu mesmo dizes, não volta para Ti vazia, mas faz o que Te apraz, naquilo para o qual ela foi enviada. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo que Tu abençoes os Teus filhos amados. Tanto os que estão aqui no templo, Pai, como aqueles que estão nesse momento ouvindo essa mensagem. Estende Tua mão abençoadora, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, amado. Você pode se assentar?